tarde, bom dia ou boa noite, você que me ouve. Quero dar continuidade ao vídeo que eu gravei sobre ansiedade. Terminei a introdução falando que a maneira de você ver e pensar pode interferir na sua vida. Como aconteceu na vida de Asaf, estava interferindo na vida dele. E quero ler em Mateus 6, versículo 22, que diz: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Qual é a luz que está em você? Então é importante nós observarmos isso. Porque os nossos olhos têm que ser bons. Porque muitas pessoas é uma pessoa depressiva, ansiosa. Porque muitas das vezes os olhos dela os olhos dela é mau. Os olhos dela não é bom. Os olhos dela é mau. E por causa disso, ela acaba se tornando uma pessoa ansiosa e depressiva, porque ela não consegue enxergar solução, ela só consegue olhar as coisas com um olhar negativo. Ela não consegue enxergar a situação da vida, ela não consegue enxergar de modo positivo os problemas, a dificuldade que ela está passando. Ela só enxerga de maneira negativa, ela não consegue enxergar de modo positivo. Isso acaba prejudicando ela. Os teus olhos não podem ser mal, tem que ser bom. Vamos ler em Salmos 18, 28, que diz assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Davi fala assim, dessa forma: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Esse é o desejo do meu coração, que Deus venha derramar luz nas suas trevas, nesse dia, nessa tarde ou nessa noite, para que os teus olhos venham se tornarem bons, tá? Esse é o meu desejo para a sua vida nesse dia de hoje. Que assim como Davi disse, venha acontecer com você, que o Senhor nosso Deus venha fazer resplandecer a sua lâmpada e venha derramar luz nessa treva que está te prejudicando, nessa treva que está fazendo de você uma pessoa depressiva e ansiosa. A ansiedade controlada, ela não faz mal, ela é um mecanismo de defesa natural do nosso organismo, do nosso corpo, ela faz bem. Ela serve como alerta. Não faz mal nenhum a ansiedade controlada. É um mecanismo natural de defesa do nosso organismo. E serve como alerta, não faz mal. Isso é o que a ciência diz, né? Todos têm um pouco de ansiedade, na verdade. Mas aquela ansiedade desmoderada, desacerbada, não pode fazer parte da nossa vida essa ansiedade. Desacerbada, descontrolada, fora do comum. Ela não pode. E essa ansiedade desacerbada, descontrolada, fora do comum, ela pode ser desencadeada por estresse, por traumas. Traumas pode desencadear. Estresse pode desencadear essa ansiedade desencadeada. Essa ansiedade desacerbada, dizendo melhor. Falei errado, mas corrigindo. Estresse pode desencadear essa ansiedade exacerbada. Às vezes a pessoa passou por algum problema que deixou um registro negativo no córtex cerebral dela, onde é que fica armazenada as informações. Às vezes a pessoa está com o córtex cerebral cheio, está armazenado coisas negativas, um trauma que passou na infância. Você tem que deixar Deus tirar esse registro negativo que está no teu córtex cerebral. Não deixa o teu córtex cerebral, a tua mente, para você entender a tua mente, ficar acumulada com coisas negativas, com registros negativos. Pegue todo o registro negativo nesse dia e jogue no lixo. Porque é isso que está te prejudicando. É isso que está fazendo de você uma pessoa ansiosa, com depressão. Muitas pessoas até já tiraram a sua vida, não teve a oportunidade de ouvir o que você está ouvindo. Já tiraram a sua vida, não enxergaram saída, não enxergaram solução, pensou que a solução era tirar a vida, porque os olhos dela estavam mostrando que não tinha solução para ela. Olha aí, o perigo dos teus olhos ser mau. O perigo da luz que em ti há for treva. Olha aí, se a luz que em ti há for treva, olha o perigo aí. Se a luz que em ti há
for trevas, olha o perigo aí. Tem pessoas que tiram a sua própria vida. Por quê? A luz que estava nela era trevas. Então tem um perigo. Por isso que a Bíblia fala, a lâmpada do corpo são os olhos. Então vamos nessa tarde esvaziar o nosso córtex cerebral, a nossa mente. Tirar todo o registro negativo e jogar no lixo. Para que nós venhamos ter saúde mental. Porque tem pessoa que não tem saúde mental, justamente porque a mente dela, a memória dela está cheia. Cheia. A mente dela está cheia de coisas negativas. Ela não consegue ser uma pessoa feliz, uma pessoa contente, uma pessoa positiva. Então, eu quero ler ainda em Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Vamos ler. Nós temos que ocupar a nossa mente. Vamos ocupar a nossa mente. Vamos encher a nossa mente com coisas positivas. Vamos ler. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que tem que ocupar o seu pensamento, o seu córtex cerebral. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, é isso que tem que ser ocupado. É isso que tem que ocupar a sua mente. Vamos nessa tarde fazer uma troca, tirar tudo que não presta e deixar tudo que é de bom ocupar a nossa mente. Vamos ocupar a nossa mente com coisas positivas. Essa é a maneira de fazer uma limpeza no nosso córtex cerebral, na nossa mente. Essa é uma maneira de termos saúde mental. Vamos ler ainda em Efésios 6. Efésios 6, versículo de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A nossa luta é contra os principados e potestades, não é contra a carne e sangue. Então nós temos que nos revestir no Senhor. Como? 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então olha aqui que importante, se revista da armadura de Deus. Porque nesse mundo você não tem inimigo carnal somente. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne. Claro que nós temos inimigo na carne, também tem pessoas que é nossos inimigos. Mas a Bíblia fala que a nossa luta não é contra eles. É contra os principados, potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso nas regiões celestes. É contra essas forças que nós temos que lutar. Então temos que lutar da maneira certa. Essas forças vão fazer de tudo para encher a sua mente com coisa negativa. Então nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Toda a armadura de Deus é importante. Aqui diz, no versículo de número 17, tomai também o capacete da salvação. Ou seja, capacete, onde vai entrar o capacete? Aonde? Na mente, na cabeça. Vai proteger a sua mente. O capacete da salvação vai proteger a sua mente. Então proteja a sua mente. Como? Com a armadura de Deus, se revista dela. Vamos dar continuidade. Provérbio 4, 23. Quatro, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Não é só guardar a mente. Na mente você vai colocar o capacete da salvação
e o capacete vai te proteger. Porque você vai permitir que Deus coloque coisa boa na sua mente, né? Porque nós lemos tudo que é bom, tudo que é amável, isso tem que ocupar a sua mente. Quando você conseguir fazer com que tudo que é bom venha ocupar a sua mente, você tem que ter a sua mente revestida, para que isso não venha a ser corrompido. Como você vai proteger isso tudo? Como você vai proteger a sua mente? Com capacete. E a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Então guarde também o seu coração. Como? Em Deus, através da palavra. Você tem que guardar o seu coração em Deus, não é por si próprio. Você tem que guardar o teu coração em Deus. Então isso é importante, porque o provérbio diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda também o coração, que é dele que procede as fontes da vida. Então não deixe qualquer coisa entrar no seu coração, na sua mente. Guarde a sua mente e o seu coração. Vamos ler em Eclesiastes 4:7. Eclesiastes 4:7. Diz assim: Eclesiastes, dizendo melhor, Eclesiastes 7:21. Eclesiastes 7:21. Diz assim: não apliqueis o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Então, não apliques o teu coração a toda a palavra que se diz. Porque às vezes a pessoa, tudo que fala no ouvido dela, ela quer absolver, quer guardar no coração. Ela já leva logo para o coração. E não é dessa forma que tem que ser. O ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é bom escolhemos para nós, não é isso que a Bíblia diz? O ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Então você prove as palavras antes de deixar entrar no seu coração. Tá? Não deixe qualquer coisa entrar no seu coração. Não aplique o teu coração em tudo que se diz. Para você não ouvir coisas que venham magoar você, que venham prejudiciar a sua saúde mental. Quero ler ainda em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Olha só o que diz. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que tem que guardar o seu coração e a sua mente é Deus, é a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Quando você tem a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, é diferente. Você não vai ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa amargurada. Você não vai ser uma pessoa depressiva. Não vai ser. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar guardando o seu coração e a sua mente. Eu já disse isso no vídeo, é só você voltar na introdução. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração. Quando você ora, confia no que você orou, no que você pediu, agradeceu a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E você não vai ser uma pessoa depressiva, ansiosa, atribulada. Então vamos guardar a nossa mente com o capacete da salvação, vamos nos revestir da armadura de Deus. E vamos guardar em Deus o nosso coração, orando a Ele, colocando as nossas vidas, dificuldades na mão dele e agradecendo. Fazendo assim, a paz dele vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vamos ler ainda em 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3. Vamos ver o que Paulo fala em 2 Coríntios 11:3. Olha só o que diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Está vendo aí? Paulo está falando aqui que ele tinha receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
a mente dos coríntios viesse a ser também corrompida e eles viessem a se afastar das purezas devidas a Cristo, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo tinha esse receio, tinha essa preocupação com os coríntios, que a mente deles viesse a ser corrompida. Porque o diabo quer corromper a nossa mente de qualquer maneira. Com falsas doutrinas, falsos ensinos. Às vezes as pessoas estão ouvindo certo tipo de pregação que não é da parte de Deus. Às vezes está distorcido aquilo ali. E ela absorve aquilo ali. Aceita uma doutrina diferente. Uma palavra que não vem de Deus, que não está de acordo com a doutrina. Por isso que fala aqui no versículo 4. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceita espírito diferente, que não tendes recebido, o evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo está falando com os coríntios. Quer dizer, não era para eles receber outro evangelho, tolerar outra doutrina, aceitar espírito diferente. Então Paulo fala que tinha receio que o diabo viesse corromper a mente dele por causa disso. Porque ele fala, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha aí, não podemos tolerar aquilo que é mal, aquilo que é desagradável, aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que está fora da doutrina, né? Então vamos observar a palavra de Deus. Paulo tinha preocupação com a mente dos coríntios, nesse sentido da mente deles ser corrompida, porque é importante termos a nossa mente guardada e protegida. Então, como eu disse, tendo a sua mente protegida, guardada por Deus, você vai ter uma boa saúde mental. Porque saúde mental é o equilíbrio emocional. Saúde mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vigências externas. Então, quando você tem saúde mental, você tem um equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e externo. Você tem esse equilíbrio tanto no seu interior como no ambiente, no exterior. Então isso é saúde mental. Além do mais, é a capacidade de você administrar a própria vida e as emoções. É você também ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção do tempo e espaço. É estar bem com você mesmo. Isso tudo faz parte de saúde mental. Estar bem com você mesmo, consigo mesmo. Aceitar as exigências da vida. Tem pessoa que quando começa a passar por problema, ou começa a vir as exigências da vida, quando ela começa a passar, boca tá seca, quando ela começa a passar por alguma situação difícil, ela começa a se escandalizar, xingar, amaldiçoar. Ela não sabe lidar com as exigências da vida. Ela não sabe lidar, né? Ela não sabe lidar com as exigências da vida. Então nós temos que saber lidar com as exigências da vida também. Então isso tudo faz parte da saúde mental. É você saber também lidar com as boas e más emoções. Você tem que saber lidar com as boas e más emoções, né? Saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis. Não é só saber lidar com as boas emoções. Você tem que saber lidar com as emoções também desagradáveis. Tem pessoa que só sabe lidar com coisas boas, com boas emoções, dizendo melhor. Com as emoções desagradáveis, ela não sabe lidar. Com as dificuldades, ela não sabe lidar, né? Então vamos ler ainda em Filipenses 4, versículo de número 10. Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. Olha aí, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo sabia lidar com as exigências. Ele sabia lidar com as boas e más emoções. Olha aqui que ele fala. Digo isto por causa da pobreza. Digo isto não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Pobreza, miséria, fartura, toda e qualquer situação. Ele tinha um equilíbrio emocional. Ele tinha saúde emocional. Em toda situação ele sabia como viver. Ele sabia viver contente em toda situação. Nada entristecia ele. Os problemas não entristeciam, não abatia ele. Claro, de uma maneira desmoderada. Não abatia, não entristecia ele. Né? Então ele tinha um equilíbrio mental. Ele tinha saúde mental, dizendo melhor. Vamos ler ainda em Eclesiastes 7, versículo de número... Eclesiastes 7, versículo de número 16. Eclesiastes 7, 16. Diz assim: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenha isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Então aqui a Bíblia nos ensina que tudo tem que ter um equilíbrio. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, ou seja, tudo tem que ter um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. As coisas não podem ser desequilibradas. Então você tem que ter um equilíbrio emocional. A sua saúde mental tem que estar boa. Você tem que ter equilíbrio na sua saúde mental, na sua vida. Não só no interior, mas também no exterior, do lado de fora. Não só no seu interior, mas também no exterior. Você tem que ter uma vida equilibrada. Você não pode ter uma vida desequilibrada. Tudo tem que ter um equilíbrio, tá? E tem a ciência ensina que tem 3 necessidades. Tem várias, né? Mas eu quero falar sobre 3 necessidades básicas humanas, que é a psicobiológica, a psicológica e também a psicoespiritual e psicossocial. Quero falar sobre essas 3 necessidades básicas humanas. Essas 3 partes, essas 3 necessidades têm que estar em equilíbrio, tem que estar na sua vida. Porque se a sua área psicobiológica não estiver boa, a sua saúde, seu corpo, se você não estiver bom, sem saúde, o resto também vai mal. Se você não tiver Deus, é claro, vai mal. Então, essas são as necessidades básicas, mano. A psicobiológica, psicológica, psicoespiritual e psicossocial. Necessidade básica humana. Isso tem que estar em equilíbrio na sua vida. Tem que haver um equilíbrio nessas áreas. No psicobiológico, psicológico, psicoespiritual e psicossocial. Esses 4. Estou falando sobre esses 4. Tem que estar em equilíbrio na sua vida. Se você tiver saúde, mas não estiver bem com Deus, o que adianta? O psicoespiritual não vai bem, e aí? O psicossocial, às vezes você não vai bem também no psicossocial, não está bem essa área, você não sabe conviver com outras pessoas, lidar com outras pessoas, é uma pessoa arrogante. Então o psicossocial também não está bem, não está legal. E o psicoespiritual, você tem que ter Deus. E o psicológico, a sua mente tem que estar boa. Você tem que ter saúde mental. Como que está o seu psicológico? Tem equilíbrio no seu psicológico? E o psicobiológico. Essas 3 áreas são importantes para nós que somos humanos. Então, eu quero deixar para você essa palavra nesse dia de hoje. Nós temos que cuidar da nossa vida. Não somente da vida espiritual, né? Nós temos que cuidar. É muito importante. Então, a conclusão daquilo que eu estava falando sobre ansiedade. Então, tudo tem que estar em equilíbrio. Tem que ter harmonia, tudo tem que estar em equilíbrio. Essas 4 áreas aqui que eu li não pode estar fora desse equilíbrio, tem que estar equilibrada, junta.
tem que estar equilibrado. São necessidades básicas, mano. Tem que estar equilibrado, tem que haver um equilíbrio entre essas áreas. Você não pode estar mal nenhuma e bem em outra. Tem que ter um equilíbrio, porque senão as coisas não vão bem. Espero que de alguma forma foi útil para você o que você está ouvindo, né? Graças a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus por tudo no nome de Jesus.